Minha torcida do Botafogo, uma boa noite. Bom, vamos lá, videozinho aqui no horário diferente neste domingão, dia 16 de janeiro, ventando pra caramba, o tempo virando, prestes a cair uma chuva aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que aqui no canal são 2 vídeos por dia, né? O primeiro 9 horas da manhã, o segundo entrando sempre 5 horas da tarde. Só que hoje é um dia especial, o Botafogo jogou na Copinha, tivemos que esperar o jogo do Fogão acabar para ver se surgia também alguns assuntos aí pra gente trazer para vocês aqui sobre os bastidores do futebol do Botafogo. Qualquer barulho que tiver aqui é a janela, tá ventando pra caramba, vai chover na cidade maravilhosa, hein? E o Botafogo supera o Resende nos pênaltis e se classifica para as quartas da Copa São Paulo. A terceira decisão consecutiva nos pênaltis vencida, hein? Após o empate 1-1 no tempo normal, o Botafogo superou a boa equipe do Resende por 5-4 nas penalidades e se classificou para as quartas de final da Copa São Paulo de Juniores. Em jogo disputado pouquinho mais cedo no estádio Nicolau Alayon, o adversário agora nas quartas de final sai do confronto entre Novo Horizontino e América Mineiro. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, as equipes estão se enfrentando, estava 1-1 a partida, mas já entrou o vídeo, já temos o resultado. Comentem aqui quem o Botafogo vai enfrentar. Foi o Novo Horizontino ou foi o América Mineiro que venceu, hein? Porque no momento que eu tô gravando, a partida ainda acontece. Deixa eu dar um destaque aqui pro zagueiro, cara, o Redson Renan, um zagueiro sensacional do Botafogo, fez uma partida impecável hoje, assim como camisa 10 do Botafogo também, o Raí, joga muita bola, mas o meu destaque hoje vai pro zagueiro, o nosso capitão Redson, né, o Renan. É sensacional esse zagueiro, tá bom? Ele não é tão alto, se eu não me engano ele tem 1,81 m, mas ele é um zagueiro que ele sabe se posicionar, tem uma impulsão boa, é um zagueiro que a gente tem que ficar de olho, esse capitão do Botafogo. E vou repetir, alô Anderson Moreira, será que agora você vai liberar a galera pra descer? Imagina essa equipe aí com o Matheus Nascimento, com o Juninho, com o Riquelme, dá pra gente ganhar, eu tô falando isso aqui, hein? Tecnicamente, não é uma das melhores coisas que a gente já teve na Copinha. Eu confesso para vocês que quando iniciou a Copinha, eu não acreditava muito nesse time do Botafogo, mas a galera tá passando aos trancos e barrancos. Ô Anderson, se não for usar a galera no Carioca, deixa descer. Dá pra gente vencer essa Copinha, hein? Lembrando vocês rapidamente que amanhã, segunda-feira, tem live aqui no canal e vocês pediram aí, nós mudamos o horário, hein? A live amanhã, segunda-feira, vai ser 9 horas da noite, toda segunda, toda quinta-feira, era 8. Vocês pediram na última live, nós atendemos e a partir de amanhã, então, a live vai acontecer 9 horas da noite. Aguardo vocês aí pra gente trocar uma ideia ao vivo, começar a semana bem, tá? Porque eu quero conversar agora, pra gente fechar, o seguinte: o consultor do John Textor, ele deu detalhes sobre a SAF do Botafogo. Ele disse que a dívida, né, integralmente será paga pelo investidor americano e o Botafogo já está buscando reforços interessantes. O Tairo Arruda, para quem não sabe, é o diretor da Matisse Capital, é um dos consultores de John Textor na compra da SAF do Botafogo, ao lado de seu sócio Danilo Caixeiro. Ambos aí estão na foto ao lado do John Textor no estádio Newton Santos. E em entrevista ao programa Domingo Esporte Show da Rádio Gaúcha, o Tairo abriu o jogo e deu diversos detalhes sobre o projeto. Para quem não conhece o Tairo, né, e o Danilo, eles têm a ambição de se tornarem líderes aí do mercado de aquisição de clubes. A Matisse Capital representa investidores estrangeiros e acredita que nos próximos anos, pelo menos 50% dos clubes brasileiros vão aderir ao modelo da SAF, vão fazer o que o Botafogo fez. Em relação ao Botafogo, o Tairo Arruda, ele revelou que a dívida toda do Botafogo ficará sob responsabilidade de John Textor e indicou também que já estão atrás de reforços interessantes, mesmo ainda no período de transição, antes mesmo da assinatura final do contrato. Eu pontuei aqui algumas declarações importantes do Tyron nessa entrevista. Vamos lá. Quando ele foi perguntado sobre unir Botafogo, né? Porque, relembra vocês, o Tairo e o Danilo,
Eles que colocaram na cabeça do John Textor para ele poder comprar o Botafogo. E ele foi perguntado sobre isso. Como é que foi unir o Botafogo ao John Textor? E ele disse o seguinte, abre aspas aí pro Tairo. A euforia do torcedor é muito justificável. O Botafogo, como todos sabem, estava praticamente na UTI e a lei da SAF foi uma grande percussora aí da mudança no futebol brasileiro. Permitiu ao Botafogo sonhar com grandes conquistas. Abrimos a Matix Capital há 3 anos. Desde então falamos com grandes investidores aí mundo afora. Começamos o nosso trabalho na Europa, buscando investidores para o futebol português e espanhol. Depois que o mercado brasileiro se abriu, iniciamos esse processo de educar alguns investidores sobre esse mercado. John Textor foi um dos primeiros a gostar dessa oportunidade de investir no Brasil. Passamos a educá-lo sobre o mercado, quais seriam as expectativas, tentamos entender o projeto dele para depois sugerir o clube que melhor se encaixasse. Foi assim que chegamos ao Botafogo. E ele foi perguntado o seguinte também, qual foi a reação do John Textor? E ele disse o seguinte, o John só se surpreendeu. A cada dia que passa fica mais apaixonado. Ele falou para mim, para o Danilo Caixeiro, que não preparamos ele bem para isso, que ele não esperava o carinho todo desde o aeroporto de verdade. Como é que foi a formalização dessa situação toda? Ele disse o seguinte, o processo de aquisição ainda não terminou. Existem os contratos definitivos que vão ser construídos e o processo de auditoria que vai ser finalizado aí nos próximos 60 dias. Todos os clubes que seguirem esse caminho farão assim. É um CNPJ novo, tem que transferir os ativos como contratos de atletas, licenças e patrocínios. É burocrático, envolve a CBF e junta comercial. Todo um processo até tudo poder ser assinado. Qual o valor inicial? Aí ele disse o seguinte, esse investimento de 350 milhões é integralmente a SAF do Botafogo. Em relação à dívida, começamos a avaliação da melhor forma de tratamento desse passivo. Obviamente, a lei da SAF já tem previsões como 20% das receitas serem repassadas ao pagamento das dívidas cíveis e trabalhistas e a dívida tributária que já negociada em 12 anos também vai ser paga pela SAF. No final, o John ou a SAF é o responsável integralmente por todo o passivo do Botafogo. Parte desse passivo será paga com 20% das receitas que o Botafogo gerar e a outra parte será paga com adicional de pagamento que a SAF deve fazer ao Botafogo para cumprir com o passivo tributário. Como é que é a estrutura disso? Ele foi perguntado também e ele falou o seguinte: existem 2 fases. A primeira é essa transição que está acontecendo, onde o John não tem poderes para tomar decisões, vai ter esse poder a partir do momento que assinar o contrato definitivo. O clube estruturou um conselho de transição composto por 3 membros do clube e 2 membros do investidor. Essas 5 pessoas são as que vão tomar decisões até a assinatura do contrato definitivo. Após o conselho muda... o conselho muda, cria-se um conselho da SAF com 5 membros, sendo 4 do investidor. A partir daí, o John pode realmente implementar a visão e o projeto que tem para o Botafogo. Reforços. Como é que está a situação de reforços? Ele foi perguntado também, o Tairo, e ele disse o seguinte, estamos buscando nomes interessantes para o elenco atual, a janela não espera muito tempo, estamos trabalhando junto ao clube por contratações relevantes, mas que não impactem o orçamento nesse período de transição. A maior parte do aporte virá após a assinatura dos contratos definitivos. Ainda temos que ter muita prudência nas contratações e não trazer ninguém que possa prejudicar o orçamento do Botafogo até a assinatura oficial do John Textor, que deverá acontecer no prazo de 60 dias. Volta à Série A. Ele foi perguntado também como é que é essa volta do Botafogo à Série A. E ele disse o seguinte, sempre é muito difícil a transição. Mesmo o elenco sendo campeão no ano passado, não sabemos como performará na primeira divisão. Essa realmente é uma área que eu não entendo muito, eu deixo isso muito pela avaliação a esse diagnóstico para as pessoas do futebol do clube. Então é isso, cara, muito importante as declarações do Tairo, ele que está fazendo parte ali desse comitê de transição, é ele junto com o Danilo, John Textor, pelo lado do Botafogo é o André Chame, é o CEO Jorge Braga,
Então estamos bem representados aí, Botafogo já está no mercado buscando reforços relevantes, ainda não vai fazer loucuras, porque tem que ter assinatura de contrato oficial, mas está tudo sendo ajustado já, e se Deus quiser será um ano muito glorioso e vitorioso pra gente. Chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, fortaleça com seu like. Fogão, gosto mais de você do que de mim.